Então vamos lá, me pediram para reagir à vinda da Raquel Queiroz, a nossa escritora, na Roda Viva. Me disseram aí, por recomendação do Yuri, que tem uma tretazinha com o Caio Abreu. Eu me lembro que vi mais ou menos a entrevista por menores há um tempo atrás, não me lembro direito. Porém, se você tem interesse aí em fazer algum tipo de recomendação para o React, comente aqui abaixo que, se Deus quiser, eu irei te ouvir e fazer como eu fiz aí com o Yuri, que comentou no último vídeo sobre o Ariano Suassuna. Então vamos começar aqui, vamos lá. Melhores momentos aqui, pra gente não perder muito tempo, 1h30. Vamos ver qual vai ser da parada. A convidada do Roda Viva desta noite é a escritora Raquel de Queiroz. Raquel é cearense, tem 80 anos e escreve desde os 19, quando foi publicado seu livro O 15, que mereceu um prêmio da Academia Brasileira de Letras. Foi militante do Partido Comunista, do movimento trotskista e presa durante o regime do Estado Novo. É também cronista, jornalista e a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Eu tenho duas, eu não a conhecia pessoalmente, e eu tenho duas imagens suas tão contraditórias. Quando eu era criança, o meu pai comprava sempre o Cruzeiro, e eu lia aquela última página que você escrevia, e me lembro até hoje de uma crônica, que na verdade era um conto, chamada Miss. E o meu pai dizia assim: não lê essa mulher, ela é comunista. E depois, anos mais tarde, na faculdade, já em 67, 68, eu andava com um livro seu embaixo do braço, acho que era o 15. E um colega meu disse assim: não lê essa mulher, ela é uma reacionária. Você vê como Tenta juntar na minha cabeça essas duas imagens. Na verdade, eu nem sou comunista, nem sou reacionário. Eu sou propriamente anarquista, sou uma doce anarquista. É a minha posição há muitos anos. E por que passou essa imagem sua de reacionária? Foi essa de reacionária, foi o patrulhamento do... Eu me opus violentamente a Getúlio, a Jango, a Brizola. E então o patrulhamento toma conta da gente e faz o serviço. E algo a ver com a Revolução de 64? 64, sim, até a ascensão do Costa e Silva. Eu só fui solidária com a Revolução até aquele ponto, esperando uma eleição com um presidente civil. Mas você apoiou os militares? Sim, em 64, sim, porque eu abominava o janguismo, ainda hoje abomino. O Brizola, que representa o janguismo, o Getúlio, era uma expressão de... Mas você não tinha noção das torturas e de todo o horror que aconteceu depois? A Revolução que Peraí, só existiu tortura para os militares, né? Na ditadura varguista não teve ninguém que morreu, né? O MMDC, pode ficar tranquilo, aquele jovem lá. Eu apoiei foi enquanto o Castelo Branco foi presidente, e ele não fez tortura nenhuma. A intenção dele era fazer eleições e um presidente civil. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu, ele foi praticamente deposto, né? Rapaz, essa é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Esses grupos ideológicos, eles querem que você fique sempre se opondo ao outro como um demônio. O outro é sempre um demônio, você tá no grupelho certo. O cara fez mais do que certo. O pai desse Caio Abreu aí falou: não, meu filho, você é criança, você não vai se meter com ideologia reacionária, comunista, quiçá. Vai se meter com nada, vai ler Batman, vai, sei lá, pô, entendeu? Não vem encher o saco aqui com essa ideologia, é coisa de adulto. Política é coisa de adulto, né? Então fez mais do que certo o pai do Caio Abreu. Não lê essa mulher não, que ela é comunista, né? Tem ideias reacionárias, sabe o que? Vai falar mais de política, então esquece pro lado. E embora Raquel Queiroz, hoje ela, até o final da sua vida, ela repudiou esse tipo de atitude em que literatura contém ideologia. Fez-se aquela eleição do Costa e Silva, mas o Castelo foi praticamente deposto pelo grupo militar, que era mais forte, e era o grupo reacionário do Costa e Silva. sabe-se... Miriam, por favor. Raquel, você se considera uma escritora engajada? Você tem essa trajetória um pouco... Perdão, eu não sou uma escritora engajada, nunca fui. E você acha que... Para que serve literatura? Eu acho que literatura serve para ser literatura, eu não sou engajada. Eu acho, pelo contrário, que a obra de arte engajada se abastarda. O escritor não tem direito de ser engajado. Se ele tem aquela convicção e se ele dá o testemunho do que ele viu
e do que ele sente, muito bem. Mas se ele faz uma literatura com viso de propaganda, engajado numa ideologia, porque a ideologia dele, então ele ajeita a obra de arte dele a serviço daquela ideologia, eu não respeito essa obra de arte e não respeito esse estilo do artista. Naturalmente, se o Picasso fez a Guernica, é porque a Guernica não era uma obra engajada, era um testemunho terrível daquela acontecimento também terrível. Então, eu conheço essa frase aí dela, é por isso que eu falei isso para vocês. No início, no início dos escritos dela, não sei se tinha algum cunho ideológico, intencional, e mais tarde ela se arrependeu. No final da vida, é isso aí que vocês estão vendo dela. Então isso está tudo bem, mas se o Picasso começasse a pintar retratinho porque o sujeito era libertador, ou libertário, ou isso dentro de qualquer ideologia, a serviço de qualquer ideologia, eu sou contra. Eu acho que a gente tem que dar o testemunho. Assim, não precisa nem ser contra isso, né? Não precisa nem ser a favor ou contra. Se você tem esse tipo de mentalidade, você é um animal, uma besta, simples assim, né? Você só age através do seu time, da sua patota, cara. Mentalidade de do seu tempo e da sua gente, e as conclusões que sejam tiradas. Então, Fábio Lucas, por favor. Nesse tempo todo, como é que evoluiu a sua produção literária? Porque você, independente das suas variações de posição política, que são compreensíveis, como é que houve você poderia explicar um pouco a tua história literária? Justamente, a minha própria história literária justifica essa minha posição. Eu nunca fiz um livro engajado, eu escrevi o meu cenário ao Nordeste. O único livro que eu escrevi que não se passou no Nordeste foi o Galo de Ouro, que é um sub-Nordeste nesse tempo do Rio de Janeiro, a Ilha do Governador. Era muito parecido com o Nordeste. Eu morava lá, foi um livro de encomenda, mas que eu fiz com carinho e com interesse. Nunca saí do Nordeste. E a isso eu tenho sido fiel, nunca me contradisse, eu creio. Eu não disputo, eu não defendo absolutamente a validade literária da minha obra. Agora, as minhas posições em relação ao que é o meu testemunho, eu defendo com certa veemência. Raquel, por favor. Você já disse que depois de 60 anos dando entrevistas, a sua história fica parecendo aquele samba de uma nota só. Mas neste fim de semana, relendo muitas dessas entrevistas, eu achei uma série de incoerências e contradições. Por exemplo, o seu primeiro artigo aparecido na imprensa... A cara dela, já esperando merda. Vai, fala aí. Já com um sorriso no rosto. Imprensa de Fortaleza, com o pseudônimo de Rita Queluz, aos 17 anos, desancava um concurso que se realizava lá para a escolha da Rainha dos Estudantes. 3 anos depois eu fui. 3 anos depois você era eleita Mas eu não desancava, eu dizia brincadeira. Em princípios da década de 30, a jovem Raquel de Queiroz se engajava no Partido Comunista para botar abaixo o poder instituído, se proclamou ainda agora de pouco anarquista. No entanto, depois de cinquentona, tem aí uma série de namoros e aproximações com o poder. Acabou inclusive representando o poder brasileiro junto às Nações Unidas. Bem, aquilo era o Brasil, não era o poder. Era o Brasil. Você já disse que jamais escreveria um livro de memórias, no entanto, se fecharmos aí muitas das suas crônicas num volume, daria um respeitável livro de memórias. A senhora já disse que jamais iria para uma tarde de autógrafos porque se sentiria como um bode numa canoa. No entanto, hoje eu a vi distribuindo autógrafos para uma legião de jovens que a procuravam na Bienal Nestlé. Eu sou contra você promover uma tarde de autógrafos e seus amigos irem comprar teus livros. A senhora me disse outro dia que jamais apareceria num programa como esse aqui, porque parece assim uma metralhadora giratória. E não é? Ou então um paredão. Eu não estou me sentindo num paredão. No entanto, a senhora aqui está novamente, se contradizendo como um bode numa canoa. Como é que se explicam todas essas incoerências e contradições? Pergunta ao Shakespeare, ele se define mulher, em consistência teu nome é mulher. Coisa parecida, assim que eu disse. Ninguém tem... Há uma estudiosa aqui em São Paulo, Cristina Ferreira Pinto, que fez um livro sobre as personagens femininas na literatura brasileira, principalmente a formação, os livros de aprendizagem. E ela usou como exemplo a Lúcia Miguel Pereira, o seu livro As Três Marias, e as obras de
Lígia Fagundes Teles e Clarice Lispector. E nas conclusões, ela acha que, no caso de Lígia e de Clarice, o drama da mulher ali retratado é mais autêntico pelo fato de que as protagonistas rejeitam os modelos patriarcais de comportamento, enquanto no seu livro e da Lúcia Miguel Pereira ainda há uma espécie de determinação de desesperança no final do destino de cada personagem, ou seja, uma punição pela tentativa de elas quererem se tornar independentes. Ela não recusa o seu trabalho, mas na verdade ela acha que o modelo adotado pelas duas primeiras autoras era mais concernente ao envolvimento cultural daquela época. A mulher não tinha ainda condições de se afirmar plenamente. E, portanto, na medida em que procurou certa independência, as personagens também foram destinadas a um final de desesperança e uma certa atitude de passividade ou de crescimento regressivo a partir de certo momento da ficção. Você concorda com essa divisão entre as 4 grandes autoras brasileiras que iniciaram essa perspectiva que é a análise da formação da personagem feminina em nossa ficção? E é bom a cara dela, durante o cara explicando, a cara dela. Eu acho, primeiro, que eu não vi esse livro, mas estou achando as observações muito boas. No meu caso, é o meu eterno baixo astral, como diz a minha sogra. As minhas personagens sempre são para baixo. Realmente, a vida, eu acho que ensina surrando. Eu não sou uma pessoa... Eu nunca acredito em final feliz, eu nunca vi final feliz para nada. Porque ela acha, por exemplo, o seu feminismo tem muito modelo patriarcal. Mas eu nunca fui feminista, em primeiro lugar, eu nunca fui feminista. Pois é, justamente por isso. Eu não sou feminista, eu acho que a sociedade tem que crescer em conjunto. Eu gosto muito que a associação mulher e homem é muito boa e acho um grande erro combater o homem, acho aquela brincadeira que a gente diz que o homem foi feito para servir mulher, mas foi mesmo, de forma que eu nunca fui feminista, sempre discordei das feministas. E como eu acho... O homem não foi feito para servir mulher, o homem foi feito para morrer pela mulher e pela família. Pô, nem isso o pessoal sabe subverter direito. Que a condição humana é uma condição de sofrimento e de decepção. Se é para subverter, se subverte no nível, assim, obviamente, ululante, né? Que é de 2000 anos atrás. O cristianismo sempre falou uma coisa dessa. E que a idade só traz amarguras e renúncias e conformismo. Então, as minhas mulheres, como os meus homens também, só que eu me dedico mais a histórias femininas. Na verdade, os meus personagens principais são sempre mulheres. Mas, Raquel... Eu digo isso, sabe por quê? Eles estão falando desse assunto e eu complementei com isso, porque a nossa modernidade vê que o que deve ser subvertido é o contrário, não que a mulher deva ser submissa ao homem, mas o homem submisso à mulher, né? Querendo subverter, só que de uma maneira totalmente errônea. Claro que nunca vai ser assim. Claro que não vai ser assim. O líder do grupo, o mais forte, que obviamente é o homem, biologicamente, isso não é nenhuma novidade, uma coisa dessa. Você vai dizer que a maioria das mulheres são mais fortes do que os homens. E qual o problema do homem ser mais forte que a mulher? Biologicamente ter mais força que as mulheres. A gente tem mais testosterona, é um dado biológico. E sendo assim, naturalmente, sempre foi na natureza em que o mais forte acaba sendo o líder do grupo. É assim em tudo que é lugar. No seu emprego, no trabalho, na escola, na universidade, no meio acadêmico. Tá? Aí eles querem subverter isso aí pra quê? Pra dizer que o homem deve ser mulher. Só que o homem, meus amigos, sempre deu suporte à mulher. Vocês que querem inventar moda nova onde não tem, copiando o cristianismo. O homem sempre morreu pela mulher e pela sua família. Não é à toa que na Sagrada Escritura está lá, né, que os homens, mulheres, sejam submissos. Em seguida, homens sejam com as suas mulheres como Cristo diante da sua Santa Igreja. O que Cristo fez para a sua igreja? Morreu na cruz. Tá? Então tem que ser muito inepto para ficar com essas baboseirinhas, né? Se você pensa que a vida é uma coisa tão amarga, e eu não concordo, como é que você vê a morte? A morte é a grande companheira, é a esperada, tomara que já chegue. Esse negócio de concorda te caiu o cu da bunda, né? Toda hora. Concordo, discordo, e daí, bicho? Seja você Raquel de Queiroz, seja você Einstein, Newton, a raio que parta. E aí, bicho? Você é quem? Você é um juiz?
Tá se achando gostosão, pô? Fala isso pra todo mundo, não é só pro Caio de Abreu não, com essa ânsia de concordo, discordo. E a verdade? Você tentou descobrir qual é a verdade? Em vez de ficar dando palpite? Mas, Raquel, você não dá a impressão de... Raquel, o Sérgio Fernandes aqui de São Paulo, do bairro da Pompeia, ele pede a sua opinião sobre 2 políticos do Nordeste. Um é bem do Nordeste, mas enfim, é o Fernando Collor, atual presidente da República, e o Luiz Inácio Lula da Silva. O Carlos Silva de Fortaleza também pede a sua opinião sobre o presidente Collor, que estaria inclusive destinando mais recursos para o seu estado, Alagoas. E a Kátia Mazzolin, de São Caetano, também pergunta o que você acha do governo Collor. Olha, eu estou torcendo para dar certo, porque estou dentro do navio. Então, tomara que dê certo. Agora, mas o que você acha do capitão do navio? Tá. Vamos ver o que ele faz. O navio está fazendo água já? Hein? O navio está fazendo água já? Como? Está fazendo água no navio já? É uma jangada. O negócio está duro. Né? E o Lula? Olha, o Lula é um homem extraordinariamente inteligente e culto. Mas o grande defeito dele é ser atrelado ao PT, que é um partido muito parecido. A coisa mais parecida com os stalinistas da minha mocidade é o PT. Aquele mesmo obscurantismo, aquele obreirismo cego, de forma que o Lula, que é um homem de grandes qualidades, o Brizola tem ido bem nesse... Rapaz, a imagem do Lula na época, que você deve ser década de 80, 90, né? Para ser o Collor deve ter sido no início dos anos 90, né? Bicho, né? A imagem dele devia estar bem, né? Inteligentão mesmo, hein? Culto. Nessa etapa dele como governante no Rio de Janeiro, essa linha vermelha, essa coisa toda, o Brizola está indo bem ou, na sua opinião, o Brizola está indo mal? Eu me recuso a falar sobre... Eu me recuso a falar sobre o Brizola... Você é a favor de Mas não é outro Brizola, CIEPs, dessas escolas grandes? Olha, eu me recuso a falar sobre o Brizola, porque as minhas advertências dele são tão radicais. Para mim, o Brizola é uma figura arcaica. Então é uma questão de pele. Não é nem de pele, porque eu nunca cheguei perto dele. Para mim, o Brizola é uma figura arcaica, descendente direto dessa figura que é o caudilho sul-americano. Raquel, eu me dou o direito de discordar do que você disse do PT. Ai, meu saco, ele discordou. Galera, vamos ter que pegar nas bolas deles e botar num fogão para cozinhar, porque realmente temos que fazer uma sopa de delícias por esse gostosão que discordou. Vamos lá ver o que o discordador está querendo discordar. PT e do Brizola. Bom, mas sobre o Collor, você não... Dane-se, é tipo isso, discordo. Mas sobre o Collor... Esse é o momento que a gente está vivendo hoje. Essa ânsia, essa inclinação de discordo, concordo, e a verdade deixa pro canto, né? Só o que necessita é você expor sempre um sentimento deslocado e extemporâneo da sua cabeça, né? Discordo, concordo. E daí, cara? Quem te perguntou, sai pra lá, bicho, tá carente? Né? Ninguém vai querer concordância contigo não, tu não é ninguém, tu é um Zé Ninguém. Eu não tô falando do Caio de Abreu não, tô falando de todos nós que tem essa ânsia no Brasil de concordo, discordo. Não acha que o Collor está dando continuidade ao que havia de mais lamentável? Preste atenção numa coisa, toda e qualquer pessoa que fica com essa ânsia de discordo, concordo, tá se pondo no pedestal de juiz. O golpe militar de 64 que você ajudou? Não, nós estamos. Você está dizendo isso. Não, se fosse no golpe que eu ajudei, não, ajudei o do Castelo. O resto do AI-5 eu não tive a menor. Depois do AI-5, você não acha que o Collor dou a você a liberdade de achar ruim o isso? Collor e os outros todos, como você está me dando a liberdade. Eu não discuto. Não, eu queria me limitar a essa pergunta. Você não acha que o Collor dá continuidade à deturpação? Não, você está dizendo isso e você não diria isso. A deturpação só dá pro pessoal do Collor, o pessoal que tá fora da patota getulista, né? O pessoal Brizola, obviamente Ciro Gomes jamais tá dando continuidade à ditadura varguista, à mentalidade lá populista, de maneira alguma. Não, só o meu grupelho aqui é a salvação do mundo. Quem tá fora do meu grupelho, pode ter certeza, esses aí, né, são demônios. Eu tenho uma interrogação. Você está dizendo isso numa televisão oficial? Quer dizer que há um grau de liberdade muito maior que nós devemos, desde o Sarney, que nós temos essa liberdade. É o mínimo. Não é o mínimo, não. Você eu não acho que é o mínimo. Porque você é muito jovem e não passou os tempos piores. Eu tenho 42 anos e estive então preso não aprendeu com 68. O tempo. Não aprendeu com o tempo, porque passamos tempos muito piores. Eu acho que eu estou aprendendo coisas. Por favor. Raquel, do que você se arrepende hoje aos 80 anos? De ter nascido.
clima desnecessário, né, mano? Esse Caio Abreu, assim, é um inconveniente. Né? Ter vivido, de ter só um feito tanta minutinho. bobagem. Só, Eu me arrependo de favor. quase tudo. Não, só fazer um esclarecimento, Raquel, quer dizer, a TV Cultura não é uma TV oficial, a TV Cultura é uma fundação pública De direito privado. Se fosse oficial, ela não estaria não tem aqui. qualquer Ótimo. dependência ou atrelamento do governo. Mas que sofria censura Portanto, durante a todos ditadura. nós temos a liberdade de... Durante todo o tempo ditatorial sofria censura. Alguns governantes tentaram fazer dela um instrumento político. Pois é. Felizmente, eles não Pois estão é mais isso. aí. Pois Miriam, mas por favor. que justamente está vendo agora essa liberdade. Né? Perfeito. Eu reconheço que há liberdade. Eu não estou defendendo o governo do Collor, eu não tenho nada em comum com o governo do Collor. Eu não vou nem a Brasília. Eu nunca vi o Collor, senão à distância ou em cerimônias oficiais, no estrangeiro, aliás, onde eu encontrei. De forma que fui amiga do Arnon, que era uma grande figura, era um homem muito inteligente, muito... No Brasil tem sempre que dizer uma coisa dessa, né? Se você fala alguma coisa que é contra alguém, a pessoa logo supõe, não, então ela é a favor do Collor. Eu aposto que você, que estava assistindo isso aqui comigo, teve a mesma sensação. Ah, essa pessoa que está reagindo nesse vídeo é a favor do Collor. Caguei pro Collor também, para você ver como a sua mentalidade entre A e B, entre Tico e Teco, né, opera dessa seguinte maneira. Né? Você como tá, né, carente de algum tipo de necessidade de inteligência, você não consegue fazer um raciocínio básico. Não que eu seja inteligentão, não. Eu também estou infectado por essa mentalidade brasileira. Afinal, eu sou brasileiro. Agora, o que eu estou falando para você é, diferente de mim e de você, você precisa despertar desse negócio e ficar atento para se corrigir. Mas eu não tenho, não concordo 90% do que está se fazendo, mas não me estou sentindo em posição. Acho a hora tão aflitiva, tão dramática. Nós estamos atravessando. Vamos ver se dá certo, apesar de tudo. É a minha posição. Caio. Eu quero falar uma... Hoje só se respeita em de oposição, né? Ah, minha posição é essa, eu concordo, eu concordo, eu discordo, eu sou a favor, eu sou contra. Ai, meu saco. Não tem ninguém que faça vamos juntos descobrir a verdade. Pô, não tem mais raciocínio lógico. É só embate de sentimentos, né? Necessidade de concordâncias, de afagos, confetes um pro outro. Né? Você concorda? Então tá comigo. Você discorda, tá contra mim. Que coisa infantilóide. Uma última coisa. Eu estou me sentindo muito constrangido de estar aqui. Por quê? E a última coisa, eu não vou me tornar estou constrangedor, né? Por várias coisas que você falou, eu concluo que você colaborou para coisas muito negativas nesse país, do meu ponto de vista. Compreendo, todos nós somos humanos, erramos, nos equivocamos e tal. No caso, Caio de Abreu contribuiu só para coisas positivas em tudo na sua vida, pode ter certeza disso. Mas eu estou me sentindo extremamente constrangido de estar na posição de... Aí olha só que, desculpa ter que pausar de novo, mas olha só que incoerência. Ele está sentindo constrangido e tudo mais, a gente tem que respeitar que ele está sentindo constrangido. Mas eu também estou me sentindo constrangido de você ficar falando que está constrangido, que está discordando, concordando. E aí? Você só vai se respeitar? Você não vai me respeitar, não? Cadê a respeitância mútua que você prega? Aí é a incoerência dessa galera revolucionária. Render homenagem a um tipo de ideologia que eu profundamente desprezo. O Caio, você tem que fazer perguntas, não render homenagem, desculpe. Tá A certo. entrevistada é a escritora Raquel de função, Queiroz. bicho? Não, eu só queria dizer isso, eu não tenho mais perguntas a fazer. Não, Minha eu participação gostaria meu de sentimentozinho. responder a você que nós estamos num país democrático, eu respeito as suas posições e espero que você respeite as minhas. Toma teu relativismo aí de voto, não quer? É isso, a maior incoerência é essa, né? Você não diz que estamos num país democrático e tudo mais, então eu vou falar o que bem entender. Você não quer que respeito mútuo? Então respeita o que eu vou falar aqui agora. Tu é um merda. Respeito, tanto Pois que é. me calo. E as suas posições, se as minhas posições são constrangedoras, eu acho a sua também muito constrangedoras para mim. Nossa! Exatamente o que eu acabei de falar. E realmente estou sendo exigida de me pronunciar sobre esses temas que eu não gostaria de ser, para eu não ser descortês com você. Certo. De forma que é recíproca a nossa posição. Teve um episódio... Bom, nós agradecemos então a presença hoje à noite aqui no Roda Viva da escritora Raquel de Queiroz. Antes eu gostaria de ler aqui 2 telefonemas que deram para você. O José Olímpio Neto, que está feliz em ver uma amiga de tanto tempo na televisão, e a companheiros escritores e jornalistas que ajudaram entregues a Raquel após o programa. Bom, a gente pode concluir que este Roda Viva, né, é muito diferente dos demais Roda Vivas. Eu vou deixar minha câmera aqui no meio. E aí, eu vou deixar aqui como
cabeça como se eu tivesse de paletó. E aí a gente vê que é mesmo como a definição correta mesmo foi como a Raquel Queiroz diz, né? É uma metralhadora. Você chega lá, o pessoal te cortando, pra lá pra cá, e o pessoal te fazendo pergunta, te interrompendo. Putz, muito diferente do Roda Viva de hoje, se você der uma olhada. Parece que o mundo, o Brasil, ao decorrer desse tempo, de várias ideias, ideologias, princípios, culturas diferentes, assim, a galera hoje tá muito preocupadinha, né, em não ofender o outro mais do que antigamente. Pelo menos parece que isso mudou. Parece, de acordo com o que eu tô vendo aqui, né? É 1000 vezes pior antigamente, parece. Com esse negócio no Roda Viva, pelo menos. Então, pessoal, é isto. Fiquem com Deus. Deixe seu react aí de sugestão abaixo. E até o próximo vídeo.